O silêncio diante dele. A sala de conferências ficava no vazio entre as estrelas, um espaço neutro onde impérios se reuniam para remodelar galáxias. Suas paredes eram transparentes, revelando a escuridão infinita pontuada por sóis distantes. Lá dentro, representantes de 12 espécies estavam sentados em um círculo perfeito, com formas tão variadas quanto os mundos de onde vieram. O embaixador Catarina falou primeiro, com o seu corpo cristalino a refratar a luz pálida da câmara em arco-íris fragmentados. A sua voz ressoou como o vento através de cavernas ocas. O assunto está resolvido então. A humanidade tem 48 ciclos padrão para cumprir o protocolo de governação do setor 7. O seu estatuto de independência está desatualizado. Murmúrios de concordância ecoaram pelo círculo. Uma delegada Vechel, com a pele mudando em padrões de roxo satisfeito, inclinou-se para a frente. Seus 3 olhos piscaram em sequência. Eles ainda se apegam aos seus velhos hábitos. Governança de planeta único. Distribuição primitiva de recursos. A sua frota mal avançou um século. Ela pausou as mandíbulas clicando suavemente. São um risco para a estabilidade do setor. O representante Orati, um ser de energia condensada contida em uma rede cerimonial, pulsava com luz âmbar. Temos sido pacientes. 200 anos de convites para aderir à coligação. 200 anos de recusa educada. A paciência tem limites. Ninguém mencionou a palavra conquista. Eles nunca fizeram isso. Sempre foi integração, orientação, intervenção necessária para a segurança galáctica. A cadeira humana estava vazia. A Terra recusou-se a enviar um representante desta vez. A 12 anos-luz de distância, a Terra girou sob sua lua. O planeta azul parecia enganosamente pacífico em órbita. Redemoinhos de nuvens brancas, vastos oceanos captando a luz das estrelas, continentes pontilhados pelo brilho quente das cidades. Os navios moviam-se em padrões previsíveis ao seu redor. Transportadores de carga, navios de passageiros, navios de mineração retornando do cinturão de asteroides com barrigas cheias de metais raros. Nada parecia diferente. Nada deveria parecer diferente. Mas, à sombra da grande tempestade de Júpiter, algo estava a mudar. A construção durou 11 meses. Não porque a humanidade não tivesse tecnologia para se mover mais rapidamente, mas porque se moveu com cuidado. Silenciosamente. Cada transporte rotulado como rotina. Cada assinatura de energia mascarada como operações de mineração padrão. Cada componente disfarçado de infraestrutura civil. A instalação estava ali agora, uma treliça escura contra as furiosas nuvens vermelhas de Júpiter. À distância, parecia qualquer outra estação espacial profunda. Painéis solares, anéis habitacionais, portos de ancoragem para transportadores de gelo. De perto, a verdade tornou-se mais difícil de ignorar. A capitã Saratin estava no convés de observação do navio de pesquisa Newton's Wake, com seu reflexo fantasmagórico na janela de observação. Ela tinha 42 anos, cabelos curtos escuros ficando grisalhos nas têmporas e olhos que tinham visto muitas reuniões orçamentárias e poucas estrelas. Hoje ela estava vendo algo que nenhum civil deveria testemunhar. Grampos magnéticos se desengatam em 30 segundos, anunciou uma voz no canal aberto da instalação. As palavras eram calmas, profissionais, rotineiras. Tim sentiu seu pulso acelerar de alguma forma. A estrutura diante dela era enorme. Quase 2 quilômetros de extensão, angular e de design brutal. Não tinha as curvas elegantes dos modernos navios da coalizão ou os floreios artísticos favorecidos pelas civilizações mais recentes. Parecia o que era. Uma arma construída por uma espécie que antes acreditava que poderia estar em extinção. A lembrança. O primeiro e único navio de guerra da classe Dreadnought da humanidade, construído em segredo durante as guerras de isolamento há 300 anos. Na época em que a Terra estava sozinha, aterrorizada e determinada a sobreviver a qualquer custo. Nunca havia disparado um tiro com raiva. As guerras terminaram por meio da diplomacia antes que o navio estivesse completo. Eles o haviam desativado. Não foi? Disseram a si mesmos que nunca precisariam disso.
Eles mentiram. Grampos liberados, disse a voz, iniciando a sequência do dedo do pé. Te observou navios menores, rebocadores disfarçados de caminhões industriais, prenderem-se ao casco do dreadnought com garras magnéticas. Lentamente, impossivelmente humildemente, o antigo navio de guerra começou a se mover. Sua superfície era de metal escuro, esburacada e marcada por séculos de armazenamento. Sem luzes. Nenhum sinal transmitido. Apenas massa, impulso e o peso da história. Quanto tempo até que esteja operacional? Tim perguntou baixinho. O homem ao lado dela, o diretor Marcus Webb, chefe da Deep Space Initiative, não desviou o olhar da janela de visualização. Ele era mais velho que Tim, seu rosto marcado por décadas de segredos. O resultado é sólido. Os reatores estão ficando online agora. Sistemas de armas. Ele fez uma pausa. 72 horas. Talvez menos. E a coligação? Suas naves de reconhecimento estão a 16 dias de distância. Eles acham que estão sendo sutis. Os lábios de Webb se contraíram em algo que não era bem um sorriso. Eles sempre fazem isso. Tim sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar reciclado da estação. 16 dias. Tempo mais que suficiente. Para quê? Para começar uma guerra? Webb finalmente se virou para olhar para ela. Seus olhos estavam cansados, mas absolutamente certos. Para terminar antes de começar. No cinturão de Kuiper, drones de mineração automatizados detectaram atividades incomuns. 7 naves de reconhecimento da coalizão cruzaram o sistema externo de Seul, com seus propulsores esfriando para evitar a detecção. Eles se moviam em formação, os sensores avançando, marcando coordenadas e catalogando posições defensivas. Eles encontraram exatamente o que esperavam. Uma rede de defesa dispersa, conjuntos de satélites envelhecidos, rotas de patrulha que não mudavam há décadas. A presença militar da Terra parecia exatamente tão desatualizada quanto sugeria o relatório da inteligência. Os batedores não pareciam mais profundos. Eles não examinaram as sombras entre os asteroides, onde postos de escuta humanos ficavam silenciosos e pacientes. Eles não notaram as embarcações civis que alteraram ligeiramente o curso para manter contato visual. Eles não se perguntavam por que seus próprios sensores passivos continuavam captando ecos fracos que não deveriam estar ali, reflexos que poderiam ser gelo, detritos ou algo totalmente diferente. Eles catalogaram suas descobertas e se prepararam para transmiti-las de volta à frota. A transmissão nunca chegou ao seu destino. Na Terra, o Conselho de Emergência reuniu-se numa sala que oficialmente não existia. 12 pessoas sentaram-se em torno de uma mesa oval, 2 quilômetros abaixo dos Alpes suíços. A câmara não tinha janelas, nem conexão com redes externas, nem registros que pudessem ser intimados ou vazados. Quando a humanidade precisou tomar decisões que não poderiam ser tomadas em público, foi para lá que elas vieram. O almirante James Okoro estava na cabeceira da mesa. Seu uniforme de gala estava enrugado, apesar da jornada de 16 horas em que ele já havia trabalhado. Atrás dele, uma exibição holográfica mostrava o sistema de almas em uma luz azul fria, com marcadores vermelhos indicando as posições da frota da coalizão. A contagem atual é de 247 embarcações, disse ele, sua voz carregando o leve sotaque de seus legos nativos. Principalmente fragatas e destroyers. 28 classe cruzador. Para transportadoras. Ele fez uma pausa. Eles não estão escondendo sua força. Eles querem que vejamos isso. Intimidação, alguém disse. Teatro de conformidade, outro concordou. Okoro assentiu. Eles esperam que calculemos as probabilidades e nos rendamos. Integre-se pacificamente. Aceite a orientação de nossos superiores. A última palavra continha um desprezo cuidadosamente controlado. E se não o fizermos? Isto da doutora Amélia Rost, representante civil e a pessoa mais jovem na mesa. Ela parecia aterrorizada e determinada em igual medida. Então eles pegarão o que quiserem de qualquer maneira. Eles vão chamar isso de manutenção da paz.
As outras espécies desviarão o olhar porque é mais fácil do que se envolver. A mandíbula de Okoro se contraiu. Já vimos esse padrão antes. O Sendari. O coletivo do carvão. Todas as espécies independentes que recusaram a integração. Todos eles se foram agora, alguém sussurrou. Sim. O silêncio encheu a sala como água fria. Então o primeiro-ministro falou. Ela tinha 78 anos, cabelos grisalhos e mãos que lembravam a assinatura de tratados de paz e acordos comerciais, e não de declarações de guerra. Mas sua voz estava firme. Quanto tempo até que a lembrança esteja pronta? 70 horas, disse Okoro. Todos os sistemas estarão operacionais. A tripulação já está a bordo, voluntários de todos os ramos de serviço. O melhor que temos. E o resto da frota? Mobilizado. Cada nave que podemos dispensar está se posicionando. Não será suficiente enfrentá-los em uma luta direta, mas... Ele sorriu e não foi uma expressão agradável. Não estamos planejando uma luta direta. O Dr. Frost inclinou-se para a frente. Você vai usar então. Na verdade, use-o. Se necessário. Você pretende matá-los? O almirante olhou nos olhos dela sem vacilar. Quero garantir que eles nunca mais cometam esse erro. Isso ninguém mais faz também. O primeiro-ministro levantou a mão para interromper a discussão. A votação foi realizada ontem. A decisão está tomada. A humanidade não se curvará. Não vamos integrar. Não entregaremos a nossa soberania a seres que confundem os pacientes com fraquezas. Ela olhou ao redor da mesa encontrando o olhar de cada pessoa. Escolhemos a paz durante 300 anos. Construímos em vez de destruir. Negociamos em vez de conquistar. E eles pensaram que tínhamos esquecido como lutar. Okoro terminou calmamente. Então nós os lembramos, disse o primeiro-ministro. Com cuidado. Precisamente. E apenas o quanto for absolutamente necessário. Ela se levantou e a sala ficou com ela. Traga nosso navio para casa, almirante. E Deus ajude a todos nós. A lembrança moveu-se através da escuridão entre os mundos. Dentro de seus corredores, homens e mulheres passavam por anteparas fechadas há séculos. Eles verificaram sistemas que seus tataravós haviam instalado. Eles carregaram armas que nunca haviam experimentado fogo. A comandante Raquel Torres estava na ponte, uma vasta câmara de telas e estações projetada para uma tripulação de 300 pessoas, mas atualmente tripulada por apenas 40. O restante chegaria em turnos à medida que os sistemas entrassem em operação. Ela podia sentir a nave despertando ao seu redor. O polegar profundo dos reatores em direção à potência total. O sussurro dos recicladores de ar limpando 3 séculos de atmosfera obsoleta. A vibração sutil dos propulsores em manobra fazendo pequenas correções. Reator 3 e 90%, alguém gritou. Carregamento da grade de armas. Capacidade total estimada em 41 horas. A navegação confirma a trajetória. Alcançaremos a órbita da Terra em 62 horas. Torres ouviu os relatórios com as mãos cruzadas nas costas. Ela tinha 36 anos, nasceu e cresceu em Marte, filha de engenheiros que ajudaram a construir os escudos de terraformação. Ela ingressou na Marinha porque queria ver as estrelas, não porque queria lutar. Mas ela lutaria se fosse necessário. Todos eles fariam isso. Comandante? Seu ex, um homem quieto chamado Tim, sem nenhum parentesco com o capitão Tim, embora brincassem sobre isso, apareceu ao seu lado. Canal privado do Comando da Terra. Torres assentiu e foi para sua sala de preparação. Uma pequena câmara perto da ponte que ainda cheirava levemente a conservantes e metal velho. Ela ativou a linha segura. O rosto do almirante Okoro apareceu, granulado e atrasado pela velocidade da luz. Comandante Torres. Relatório de status. Todos os sistemas primários operacionais ou entrando em operação antes do previsto, senhor. Estaremos prontos para o combate dentro do cronograma. Bom. Okoro fez uma pausa.
Como está a tripulação? Torres considerou a questão. Focado. Determinado. Alguns estão com medo, mas não deixam transparecer. E você? Ela sorriu só um pouco. Entrei para explorar o almirante. Não para fazer história. A história não se importa com o motivo pelo qual nos juntamos. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Seus avós ajudaram a construir esse navio, não foi? Minha avó, sim, senhor. Divisão de engenharia. Ela costumava me contar histórias sobre isso quando eu era pequena. Achei que ela estava exagerando. Ela não estava. Não, senhor. Ela realmente não estava. Outro fez uma pausa mais longa desta vez. Quando o coro falou novamente, sua voz carregava o peso do comando e algo mais, algo que poderia ter sido arrependimento. Estamos prestes a mostrar à galáxia algo que eles esqueceram, comandante. Que os humanos não constroem armas para se exibir. Nós os construímos para funcionar. E quando nos comprometemos com algo. Ele parou. Nós terminamos. Torres completou calmamente. Sim, terminamos. O coro se endireitou. 60 horas, comandante. Então veremos se a diplomacia ainda pode funcionar. E se não puder, os olhos do almirante estavam sombrios e absolutamente seguros. Depois lembramos-lhes por que é que a humanidade sobreviveu. A transmissão terminou. Torres ficou sozinha na pequena sala, ouvindo a respiração de sua nave. Fora da janela de observação, a tempestade de Júpiter rugia eternamente, indiferente aos pequenos dramas das espécies mortais. Mas na escuridão entre as tempestades, algo antigo estava despertando. E lembrou-se de como morder. O peso do silêncio. A frota da coalizão movia-se como um cardume de predadores em águas escuras. 247 navios, seus cascos brilhando com a confiança polida de tecnologia superior. Eles viajaram em perfeita formação. Porta-aviões no centro, cruzadores formando conchas protetoras, fragatas e destroyers espalhando-se como as pontas de uma estrela. O comandante da frota Telvan estava na ponte da verdade ascendente, a nau capitânia da coalizão. Sua espécie, os Catrani, viajava pelo espaço há 12.000 anos. Eles tinham visto impérios crescerem e caírem. Eles guiaram as espécies mais jovens através da difícil transição de cidadãos ligados ao planeta para cidadãos galácticos. Normalmente, essas espécies ficavam gratas. A humanidade parecia exigir uma mão mais firme. Atualização de status, disse Telvan, sua forma cristalina captando e refratando a luz ambiente da ponte. 11 dias da órbita ideal da Terra, informou seu oficial tático. Ela estava Vechel, sua pele atualmente exibindo padrões de eficiência calma em verdes suaves. Todas as embarcações reportam status operacional completo. Drones batedores estão mapeando posições defensivas. E os humanos? Patas. A frota está se mobilizando. Os padrões de patrulha mudaram. O tráfego comercial diminuiu significativamente. Estão se preparando para negociar, disse Telvan com satisfação. O medo gera sabedoria. A pele do oficial tático ondulava de incerteza, breves lampejos amarelos. Comandante, as naves de reconhecimento que enviamos à frente perderam contato. Contato perdido. Sim, senhor. Todos os 7 ficaram em silêncio há 43 horas. O protocolo padrão seria reportar a cada 6 horas. Telvan considerou isso. Falha no equipamento? Possível, senhor. O cinturão de Kuiper apresenta interferência significativa. Mas todos os 7 simultaneamente. Envie uma segunda onda. Trajetória diferente. Se houver um perigo à navegação, devemos identificá-lo antes da chegada da frota principal. Sim, senhor. O oficial afastou-se e Telvan voltou sua atenção para a tela. A Terra estava ali pendurada em representação digital, uma joia azul, normal, exceto por sua teimosia. Ele havia lido os relatórios. A humanidade era jovem para os padrões galácticos, apenas 300 anos desde as suas primeiras experiências mais rápidas que a luz. A tecnologia deles era
adequada, mas desatualizada. A sua doutrina militar era derivada, emprestada de espécies que partilharam generosamente conhecimentos durante as tentativas de integração da humanidade. Eles tinham potencial, certamente. Mas o potencial precisava de orientação. E a orientação que Telvan aprenderá ao longo da sua longa carreira exigia por vezes força. 11 dias, ele murmurou para si mesmo. Então esse desagrado acaba. Atrás dele, despercebido por qualquer pessoa na ponte, um pequeno sistema de monitoramento registrou uma leitura anômala. Uma tênue assinatura de energia no limite do alcance do sensor, presente por apenas uma fração de segundo antes de desaparecer. O sistema registrou isso como ruído do sensor e seguiu em frente. A 63 milhões de quilômetros de distância, o tenente Marcus Reed revisou os dados mais uma vez. Ele estava sentado no centro de operações da Estação Amedal, um dos postos de escuta da humanidade espalhados por todo o sistema externo. A estação era pequena, com apenas 16 tripulantes, e oficialmente classificada como um posto avançado de pesquisa que estuda padrões de radiação cósmica. O enorme conjunto de sensores apontados para a frota da coligação que se aproximava sugeria o contrário. Eles nem estão tentando se esconder, disse o parceiro de Reed, o especialista Yuki Tanaka, no console adjacente. Seus dedos dançaram pelos controles holográficos, refinando os dados de rastreamento. 247 embarcações. Formação de batalha completa. Eles querem que nós os vejamos chegando. Chocado e pasmo, Reed murmurou. Ele tinha 31 anos e era natural de Detroit, com um tipo de rosto que parecia perpetuamente cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Torná-lo tão avassalador que nem sequer pensamos em lutar. Estamos? Considerando lutar, quero dizer. Reed olhou para ela. Tanaka era mais jovem, 26 anos, brilhante com inteligência de sinais e ainda ingênuo o suficiente para fazer perguntas que não tinham boas respostas. Para que você acha que serve a lembrança? Ele perguntou baixinho. Suas mãos pararam nos controles. Todos já tinham ouvido os rumores, sussurros sobre o velho navio de guerra movendo-se na escuridão e voltando para casa depois de 3 séculos. Achei que fosse apenas um seguro. Você conhece a dissuasão. Eles veem que conseguimos e recuam. Talvez. Reed não parecia convencido. Ou talvez a dissuasão só funcione se o outro lado acreditar que você realmente a usará. Será que nós? Antes que ele pudesse responder, um alerta soou em seu console. A atenção de Reed voltou-se para o fluxo de dados, seus olhos cansados subitamente aguçados. O que estou olhando? Tanaka se inclinou. Segunda onda de escoteiros. Vetor de abordagem diferente, mas mesmo objetivo, mapear nossas defesas. Os dedos de Reed voaram pelos controles. Marcando-os agora. 8 navios desta vez. Eles estão sendo mais cuidadosos, com padrão de dispersão mais amplo. Deveríamos. Já fiz. Reed transmitiu as coordenadas ao comando da frota antes de Tanaka terminar sua pergunta. Não é mais nossa decisão. Eles observaram os batedores se aprofundarem no sistema, silenciosos e cuidadosos, seus sensores varrendo a escuridão. Em algum lugar naquela escuridão, outras coisas estavam observando. A lembrança havia alcançado a órbita terrestre. Do chão, as pessoas poderiam ver se soubessem para onde olhar. Uma forma escura movendo-se através das estrelas, bloqueando as constelações à medida que passava. As redes de notícias divulgaram a história às 6 horas, embora o governo não tivesse confirmado nem negado nada. As redes sociais explodiram com especulação, medo, esperança e raiva em igual medida. Na ponte, o comandante Torres ignorou tudo. Ela tinha preocupações mais imediatas. Grade de armas em plena capacidade, informou seu oficial de armas. O tenente Coreia tinha 48 anos e era um veterano dos conflitos fronteiriços com sistemas de mineração automatizados que se tornaram desonestos. Ele sabia como fazer as coisas explodirem. Todas as baterias primárias. Operacionais. Tubos de mísseis carregados. Sistemas de defesa pontual online. Engenharia.
Reatores estáveis na produção máxima, disse a engenheira-chefe Park de sua estação. Ela era coreana, tinha 52 anos e passou as últimas 3 décadas mantendo sistemas de fusão em embarcações civis. Ela se ofereceu para esta tarefa porque, como ela disse, quero morrer sabendo que sou importante. Torres esperava que não chegasse a esse ponto. Qual é a nossa posição? Órbita geossíncrona sobre o comandante do Pacífico. Exatamente onde o comando da frota nos queria. O timoneiro, Alferes Rodrigues, era a pessoa mais jovem na ponte, aos 23 anos. Suas mãos estavam firmes nos controles. Torres assentiu. As comunicações abrem um canal para o almirante Okoro. Canal aberto, senhora. O rosto de Okoro apareceu na tela principal, transmitido pelo comando da frota nas profundezas dos Alpes suíços. Parecia que ele não dormia há dias. Comandante Torres. Status. A lembrança está totalmente operacional, almirante. Todos os sistemas nominais. Estamos prontos. Algo passou pelo rosto de Okoro. Alívio, talvez, ou demissão. Bom. Por que eles estão aqui? A exibição tática foi atualizada e Torres sentiu a respiração presa. 8 novos contatos apareceram na borda do sistema. Batedores da coalizão, movendo-se em padrões cuidadosamente coordenados. Eles estão nos mapeando, disse Okoro desnecessariamente. Catalogando cada nave, cada plataforma de defesa, cada assinatura de arma. Ordens, senhor? O almirante ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de decisões que não poderiam ser desfeitas. O primeiro-ministro autorizou o plano Kestrel. Você sabe o que isso significa? Torres fez. Ela memorizou os parâmetros operacionais semanas atrás, esperando nunca ter que implementá-los. Entendido, senhor. Os protocolos Kestrel estão ativos. Comandante. Okoro fez uma pausa. Eles precisam entender. Não apenas ver. Entender. Eles irão, senhor. A transmissão terminou. Torres respirou fundo e depois virou-se para sua equipe. 40 homens e mulheres a vigiavam, à espera de ordens que mudariam tudo. Todas as mãos. Este é o comandante. A partir deste momento, estamos implementando G-protocolos Kestrel. Tático. Preciso de soluções de disparo em todas as 8 naves de reconhecimento. Golpes de precisão. Danos colaterais mínimos. Não estamos tentando destruí-los. Estamos enviando uma mensagem. O tenente Chris Fingers atravessou seu console. Soluções bloqueadas, comandante. Recomendamos que usemos penetradores cinéticos em vez de armas de energia. Menos chance de criar campos de detritos. Acordado. Leme. Eu quero microsaltos. Nós os atingimos de múltiplos vetores. Torna impossível rastrear nossa posição. Comandante. Torres olhou para a tela tática, para os 8 pontos vermelhos movendo-se pelo sistema externo como dedos sondando um ferimento. Execute ao meu sinal, ela disse calmamente. 3, 2, 1. Marca. O primeiro batedor nunca soube o que o atingiu. Num momento, estava varrendo sensores através de um aglomerado de asteroides, catalogando composições minerais e anomalias gravitacionais. No próximo, um penetrador de tungstênio movendo-se a 40% da velocidade da luz perfurou o núcleo do motor. A nave não explodiu, não houve tempo para isso. Simplesmente deixou de funcionar, todos os sistemas de energia morreram e o impulso levou-o para a escuridão. 5 segundos depois, o segundo batedor morreu da mesma forma. Depois o terceiro. A bordo do quarto batedor, o subcomandante Varia teve tempo suficiente para registrar os impactos em seus registros de sensores antes que sua própria nave fechasse violentamente. Alarme gritou. As luzes da ponte foram substituídas por vermelho de emergência. O que? Ele começou a dizer. Mas a resposta já estava clara no streaming de dados em seu console com defeito. Nave humana. Classe desconhecida. Sistemas de armas muito além das capacidades estimadas.
movendo-se incrivelmente rápido. Microsaltos com uma precisão que não deveria ser possível. Seu oficial de comunicações ergueu os olhos, com o rosto pálido de medo. Sobreviva aos outros. Eu sei. As mãos de Varys se moveram automaticamente tentando restaurar a energia, sabendo que era inútil. Enviar sinal de socorro. Transmissão máxima. Eles precisam saber. O quinto penetrador encerrou sua transmissão. A 11 dias de distância, o comandante da frota Telvan assistiu à sua exibição tática com crescente desconforto. 8 navios de reconhecimento. Tudo se foi. Não destruído no sentido explosivo, apenas neutralizado. Desativado com precisão cirúrgica. Análise, ele exigiu. A pele de seu oficial tático ficou completamente cinza, o equivalente vexel do choque. Verifique se os ataques vieram de vários vetores simultaneamente. Estamos analisando as trajetórias agora, mas os dados preliminares sugerem. Ela fez uma pausa. Uma única embarcação. Movendo-se através de saltos de curto alcance. Atacar de diferentes posições mais rápido do que deveria ser fisicamente possível. Que tipo de embarcação? Desconhecido, senhor. Nunca vimos esta assinatura energética antes. É velho. O sistema de acionamento utiliza princípios que abandonamos há 6.000 anos como ineficientes. Ineficiente, repetiu Telvan lentamente. No entanto, destruiu 8 dos nossos batedores sem receber um único golpe em troca. Deficiente, senhor. Não destruído. As mortes foram precisas. Somente núcleos de mecanismo direcionados. Quase como. Ela parou. Como se quisessem que soubéssemos que poderiam ter feito pior. Telvan terminou severamente. Ele olhou para a exibição tática nos espaços vazios onde seus batedores estiveram. Ao seu redor, a ponte estava muito silenciosa. Sua tripulação, todos veteranos com experiência em dezenas de operações de integração, estava vendo algo que nunca havia visto antes. Resistência que funcionou. Envie uma mensagem aos humanos, disse Telvan finalmente. Através dos canais diplomáticos. Informe-os que a destruição dos navios da coligação é um acto de guerra. Exige explicação e cessação imediata das hostilidades. Senhor, eles apenas alegarão que foi defensivo. Eu sei o que eles vão alegar. A forma de Telvan pareceu endurecer, a luz refratada através de seu corpo cristalino assumindo ângulos mais nítidos e frios. Mas precisamos disso registrado. Precisamos que fique documentado que tentamos uma solução pacífica. Antes que eles parassem de tentar. A mensagem chegou à Terra 6 horas depois. O almirante Okoro leu 3 vezes e depois encaminhou ao primeiro-ministro com uma única linha de comentário. Eles estão com medo. Bom. O primeiro-ministro leu uma vez e depois redigiu uma resposta e isso exigiu 17 rascunhos e consultas com todos os especialistas jurídicos que puderam encontrar. A versão final foi uma obra-prima de linguagem diplomática que não dizia absolutamente nada, mas implicava tudo. A única força de defesa do sistema lamenta qualquer mal-entendido. Todas as ações tomadas estavam de acordo com os protocolos de defesa soberana e com a lei internacional de salvamento. As embarcações em questão entraram no espaço restrito sem autorização e não responderam a múltiplas tentativas de chamada. Conforme procedimento padrão, eles foram desativados e estão sendo recuperados para a segurança da tripulação. Esperamos seu retorno seguro na primeira oportunidade. Continuamos empenhados numa resolução pacífica e esperamos que este incidente não interfira no diálogo produtivo. Foi besteira, claro. Besteira linda e legalmente hermética. A mensagem não mencionou a lembrança. Não reconheceu que apenas demonstraram capacidades militares muito além do que a coligação esperava. Não admitiu nem negou nada que pudesse ser usado contra eles. Simplesmente existia, educado, firme e totalmente intransigente. Quando Okoro leu a versão final, ele riu. Envie, disse o primeiro-ministro. E então esperamos. Abortando a lembrança, o comandante Torres revisou os relatórios pós-ação. Execução perfeita. 8 alvos, 8 mortes,
0 danos sofridos. Sua equipe teve um desempenho impecável. E ela se sentiu mal com isso. Comandante? O tenente Coreia se aproximou silenciosamente. As equipes de resgate recuperaram a tripulação de 6 dos 8 batedores. Todos vivos. Abalado, mas ileso. Bom. Torres assentiu. Veja se eles são bem tratados. Atendimento médico, quartos confortáveis. Pelo livro. Sim, senhora. A Coreia hesitou. Quanto vale, comandante? Fizemos a coisa certa. Nós fizemos? Torres olhou para ele. Acabamos de começar uma guerra, tenente. Não, senhora. Respeitosamente, apenas mostramos a eles que haveria uma guerra se eles pressionassem. Há uma diferença. Talvez houvesse. Torres queria acreditar nisso. Tenente demitido. Sozinho em sua sala de preparação, Torres puxou as câmeras externas e olhou para a terra abaixo. O planeta tornou-se lentamente azul, branco e belo, ignorando a violência que acontecia em seu nome. 300 anos de paz. 300 anos construindo em vez de destruir. E agora isso. A voz de sua avó ecoou em sua memória. Construímos a lembrança na esperança de nunca precisarmos dela. Mas a esperança não é uma estratégia, Raquel. Às vezes você tem que mostrar os dentes para manter os lobos afastados. Espero que você esteja certa, vovó. Torres sussurrou para a sala vazia. Lá fora as estrelas observavam em silêncio.